Você acha que tem controle? Acredita que pode parar quando quiser? Repete para si mesmo: eu só vejo de vez em quando. Não é tão grave assim. Mas Deus entende. Mas no fundo, algo dentro de você sabe que isso é mentira. E não é você que controla a pornografia, é ela que controla você. Essa é a natureza enganosa do pecado. Ele se apresenta como algo pequeno, inofensivo, mas quando você percebe, já está com correntes nos pés e nas mãos. A pornografia é mais do que uma prática secreta, é uma prisão silenciosa que corrói sua mente, seu coração e sua intimidade com Deus. Ela não bate na porta anunciando que vai destruir sua vida, ela entra pelas brechas, se acomoda nos cantos aí da sua mente e quando você menos espera, ela já dita seus pensamentos, seu humor, suas decisões e até a forma como você vê as pessoas. A palavra de Deus não trata a imoralidade sexual como algo secundário. Pelo contrário, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, veja, fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Note, não é resista, é fuja. Não é uma sugestão, cara, é uma ordem urgente, porque esse tipo de pecado tem raízes profundas e consequências destrutivas. E talvez você pense, mas é só um hábito, eu ainda busco a Deus, ainda oro, ainda vou à igreja. Meu irmão, minha irmã, não se engane, cara. O pecado tolerado no coração é como um veneno consumido em doses baixas, doses pequenas. Você pode até continuar respirando, mas pouco a pouco vai perdendo a força espiritual, a sensibilidade à voz de Deus e a alegria da comunhão com Ele. A pornografia não é neutra, ela distorce a forma como você enxerga o corpo humano, substitui amor por desejo carnal, rouba sua capacidade de se relacionar de maneira pura e gera uma falsa intimidade que nunca satisfaz. Cara, é um ciclo vicioso. Você consome, se sente vazio, busca mais, se sente mais vazio e a prisão vai se tornando mais estreita. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Escravo não decide quando é livre. Escravo não escolhe se vai servir ou não. Escravo obedece à ordem do seu senhor. Se a pornografia dita quando você clica, quando você pensa, quando você imagina, então ela já tomou o trono que pertence somente a Deus. Essa mensagem não é para te humilhar, mas para abrir seus olhos, porque enquanto você continuar dizendo para si mesmo, eu consigo parar quando eu quiser, você permanecerá acorrentado. A escravidão começa quando acreditamos que já somos livres, e a liberdade só começa quando reconhecemos que precisamos ser libertos. Hoje, Deus está te chamando para encarar essa verdade. Não é você que controla, a pornografia já controla você. E enquanto você negar isso, ela continuará moldando o seu coração, seu caráter e o seu destino. Mas se hoje você decidir ouvir a voz de Deus, há um caminho de restauração. Há poder no sangue de Jesus para quebrar essas correntes e há esperança para que você viva uma vida de pureza, santidade e vitória. O que está em jogo não é só o que você vê na tela, é a eternidade da sua alma. Existe uma armadilha que poucos reconhecem até já estarem no fundo dela. A pornografia não apenas prende, ela reprograma. Não é sobre algo que você assiste em um momento de fraqueza, é sobre como ela invade cada área da sua vida, moldando silenciosamente sua mente, suas expectativas e até sua identidade. O apóstolo Paulo descreve isso em Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Esse é o ponto central. Cada vez que você cede, você entrega mais autoridade ao pecado sobre a sua vida. Não se trata de um deslize isolado, mas de um pacto silencioso que, pouco a pouco, rouba a sua liberdade. E aqui está a parte mais sombria. O pecado não se contenta em ficar parado, ele cresce, exige mais, quer mais espaço. O que começou com imagens inofensivas evolui para conteúdos mais explícitos, mais pesados, mais distantes de qualquer noção de amor puro. O que começou como curiosidade vira compulsão, o que começou como prazer vira vergonha e a vergonha vira isolamento. Você se afasta das pessoas, evita a luz, constrói uma vida paralela que ninguém conhece. A pornografia não destrói apenas seu relacionamento com Deus,
Deus, você tem que entender que ela corrói relacionamentos reais, ela coloca expectativas irreais sobre o cônjuge, gera frustração, diminui a capacidade de se conectar emocionalmente e substitui afeto por performance. Pessoas se casam acreditando que o casamento resolverá o vício, mas descobrem que o pecado ele não é resolvido por circunstâncias, ele é derrotado por arrependimento e transformação. Jesus foi radical ao tratar do pecado sexual. Em Mateus capítulo 5, versículo 28 e 29, ele disse: "Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, esse já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno." Cara, com certeza essa não é uma linguagem literal, mas é um chamado a uma postura radical. É Jesus dizendo que lidar com o pecado exige medidas drásticas, porque o custo de mantê-lo é muito maior do que o custo de deixá-lo. Talvez neste momento você esteja se lembrando das promessas quebradas. Quantas vezes você disse nunca mais? Quantas vezes você chorou, orou, pediu perdão e depois voltou para o mesmo lugar? Essa repetição de quedas cria um peso que não é só moral, mas espiritual. É como se cada recaída sussurrasse no seu ouvido: você nunca vai conseguir mudar. Essa é a mentira mais eficaz do inimigo, fazer você acreditar que o pecado é mais forte que o poder de Deus. O clímax desta luta não é apenas o reconhecimento do problema, mas a percepção de que você está em uma guerra espiritual. Em Efésios capítulo 6 e versículo 12 nos lembra: "Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." A pornografia é mais do que um hábito ruim, é uma arma espiritual usada para enfraquecer sua fé, anestesiar sua consciência e afastar você do propósito de Deus. A verdade que confronta é dura. Enquanto você não encarar o pecado como inimigo mortal, continuará tratando-o como um visitante inconveniente que pode ser tolerado. Mas a palavra de Deus não negocia com o pecado. Ou ele é arrancado pela raiz, ou ele tomará conta do terreno. Neste momento, talvez você sinta o peso dessa escravidão como nunca sentiu antes. Talvez hoje você perceba que não é apenas um problema de moralidade, mas de vida ou morte espiritual. Esse é o ponto em que você precisa escolher: continuar alimentando um Senhor cruel que nunca estará satisfeito, ou se render ao único Senhor que morreu para te libertar. Se o começo foi o despertar, este é o momento de entender a urgência. Não é apenas sobre melhorar sua vida, é sobre resgatar sua alma, e a decisão que você toma a partir deste momento pode determinar se continuará acorrentado ou se começará a caminhar para a verdadeira liberdade que só Cristo oferece. Quando entendemos que a pornografia não é apenas um deslize moral, mas um campo de batalha espiritual, começamos a ver que a luta contra ela exige mais do que força de vontade. Força de vontade falha quando o coração não é transformado. A raiz do problema não está apenas no hábito, mas na fome espiritual não saciada. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos." Aqui está a chave. Enquanto você tentar preencher a sede da sua alma com imagens e fantasias, continuará com o coração vazio. A pornografia é uma promessa falsa de satisfação. Ela promete prazer instantâneo, mas entrega um vazio mais profundo do que antes. É como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais você vai sentir sede. O inimigo sabe disso e ele constrói um ciclo de aprisionamento. Primeiro, ele apresenta a tentação como algo pequeno. Depois, ele usa a culpa para te manter isolado. E no isolamento, a tentação cresce. É nesse ponto que muitos caem novamente, porque a vergonha se torna combustível para o vício. Em vez de correr para Deus, correm para o pecado que os afasta ainda mais dele. Cara, é uma armadilha engenhosa. Pecado, culpa, isolamento, mais pecado. A Bíblia nos mostra que a vitória não vem de ignorar o problema, mas de expô-lo à luz. Efésios capítulo 5, 11 diz: "Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz." O pecado cresce no escuro, mas enfraquece quando é confessado. Não é fácil admitir a luta, eu sei, mas é necessário para que as correntes comecem a se quebrar. No entanto, não apenas basta confessar, é preciso substituir aquilo que alimentava o pecado por algo que alimente a sua vida espiritual. Filipenses capítulo 4 e 8 nos orienta: "Tudo o que é verdadeiro,
tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não é apenas sobre tirar algo da sua vida, mas sobre encher sua mente e seu coração com aquilo que vem de Deus. Talvez você se pergunte, mas se Deus quer que eu viva em pureza, por que a luta é tão intensa? A resposta, meu amigo, está na natureza do pecado e na realidade da santificação. Deus não apenas remove o pecado como quem apaga uma mancha, ele transforma o coração para que você não deseje mais o que te destruía, e essa transformação é um processo doloroso, mas libertador. A história de José no Egito é um exemplo poderosíssimo. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele respondeu: como poderei eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José não disse apenas, eu não quero fazer isso, mas ele reconheceu que a questão principal era contra quem ele estaria pecando. Essa perspectiva muda tudo. A luta contra a pornografia não é apenas contra um hábito, mas contra a ofensa direta a um Deus santo e amoroso que te chamou para ser livre, não para ser prisioneiro. E aqui está algo que poucos reconhecem. A pornografia não afeta apenas seu presente, mas também o seu futuro. Jovens e adultos que alimentam esse vício carregam para dentro do casamento expectativas distorcidas, feridas emocionais e dificuldades de intimidade verdadeira. Casais que enfrentam isso no matrimônio descobrem que o vínculo sexual foi substituído por um roteiro aprendido na tela e não pelo amor que vem de Deus. Essa batalha também envolve a mente. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que você não é refém dos seus pensamentos, mas pode direcioná-los para a verdade. A pornografia tenta fazer você acreditar que é inevitável cair, mas a palavra de Deus afirma que há sempre um escape. No fim, tudo se resume a uma escolha diária. Não é sobre esperar um momento em que a tentação desapareça, mas sobre aprender a dizer não hoje, porque você já disse sim para Cristo. É sobre entender que a liberdade não vem por tentar sozinho, mas por depender da força dele, de Cristo. Como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A pornografia pode ter controlado seu passado, mas não precisa definir o seu futuro. No próximo passo, a escolha será entre continuar acorrentado ou permitir que Deus quebre o ciclo de escravidão. E essa decisão começa quando você encara sem desculpas o peso real dessa luta e a entrega completa ao Senhor, que já venceu o pecado na cruz. A pornografia promete liberdade, mas entrega escravidão. Ela se apresenta como um alívio rápido, mas se transforma em correntes pesadas que sufocam a alma. O que começou como curiosidade ou distração se tornou um senhor cruel que exige cada vez mais e nunca se satisfaz. O que parecia sob controle agora é uma força que controla. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A pornografia é um dos instrumentos mais sutis e destrutivos usados pelo inimigo para roubar sua pureza, matar seu relacionamento com Deus e destruir sua visão sobre amor e sexualidade. Mas Cristo veio justamente para quebrar essa obra, para que você tenha vida, uma vida limpa e livre e abundante. Talvez até agora você tenha lutado sozinho, repetindo ciclos de promessas e queda, arrependimento e recaída, mas a palavra garante que o poder para vencer não está em você mesmo, e sim em Cristo. Romanos capítulo 6 e versículo 14 declara: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa graça não é uma permissão para continuar caindo, mas uma força sobrenatural para te levantar e permanecer de pé. O arrependimento é um ponto de virada. Não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção. É reconhecer que seguir no mesmo caminho leva à morte e decidir voltar-se para Deus, confiando que Ele é fiel para perdoar e para te purificar.
1 João, capítulo 1, versículo 9 afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa é para você hoje, não importa quantas vezes tenha caído. É verdade que o processo de restauração pode ser doloroso. Haverá dias difíceis, lutas internas, tentações fortes, mas também haverá graça suficiente para cada dia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 nos lembra: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse lugar de dependência que a verdadeira força nasce. A pureza não é apenas a ausência de pecado, mas a presença de Deus. Quando Ele enche seu coração, não há espaço para o lixo que antes ocupava sua mente. Quando você se satisfaz nele, não há necessidade de buscar prazer nas sombras. Isaías, no capítulo 26, versículo 3, diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Hoje, a pergunta não é apenas se você quer ser livre, mas se está disposto a entregar completamente o controle a Cristo. Porque enquanto tentar manter o pecado escondido em um canto, ele continuará crescendo. Mas quando você expor ele à luz, ele perderá a sua força. Não se trata de tentar ser bom o suficiente para Deus. Trata-se de reconhecer que sozinho você não pode, mas com Ele nada é impossível. Trata-se de abandonar as correntes e estender as mãos para aquele que já as quebrou na cruz. Você não precisa passar mais um dia controlado por algo que Cristo já venceu. A vitória não está em evitar a tentação apenas por força própria, mas em viver diariamente ligado à fonte de santidade e vida. A verdadeira liberdade é possível e ela está em Jesus. A decisão é urgente. Cada dia que passa alimentando esse vício é um dia mais distante da plenitude que Deus tem para você. Mas cada passo dado em arrependimento e fé é um passo em direção à vida abundante que só Ele pode te dar. A pornografia pode ter marcado capítulos da sua história, mas ela não precisa escrever o final. Deus está pronto para reescrever, para restaurar, para fazer novo. O sangue de Cristo é suficiente para apagar o passado e te conduzir a um futuro limpo, santo e livre. Escolha hoje a vida. Escolha hoje a pureza. Escolha hoje se render ao único que pode transformar não apenas seu comportamento, mas seu coração. Porque quando Jesus liberta, você não é apenas livre, você é verdadeiramente livre.